Olá, população marianense. Eu acompanhei a entrevista do ex-prefeito Duarte, onde ele questionou o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, e eu, como autor do requerimento e sendo nomeado e deliberado pelo presidente da comissão como auxiliar nos trabalhos, gostaria de falar um pouco do que eu entendi das falas do ex-prefeito Duarte, para que fique também bem esclarecido à população marianense. Então vamos ao primeiro trecho. As pessoas que estão dentro da CPI deixaram claro, afirmaram que tem documento, que o Fábio teria autorizado o pagamento de obras que não foram executadas. Isso é seríssimo, isso é muito sério. Como vimos aí no primeiro trecho em que o ex-prefeito se mostra muito preocupado em falar em obras pagas e não executadas, ele ainda fala que pessoas falaram que tem documentos que comprovam isso. Eu acompanhando os trabalhos e sei que sim, realmente tem várias obras que foram pagas e não executadas. Inclusive até listei algumas aqui. Inclusive a obra da rodoviária é uma que não teve obra e foi paga e não executada mais de 108 mil reais. A obra de Magalhães foi feita apenas o telhado e foi pago mais de 149 mil reais. Tem várias obras que foi executada pelo Mãos Solidárias, que era material próprio da prefeitura, e mão de obra própria, que também foram todas medidas. Eu posso citar algumas aqui, como o Campo de Monsenhorta, o Salão Comunitário de Campinas, a Praça da Morada do Sol, a Praça do Jardim Santana, a Praça do Pombal, Escadaria do Santo Antônio e muitas outras obras aí, que as outras obras que foram executadas pelo Mãos Solidárias. Então, quanto a isso aí, realmente a comissão está bem documentada e tem sim provas que realmente teve obras que foram pagas e não executadas. Então gostaria de ir para o próximo trecho para que podemos falar um pouco mais sobre as falas do ex-prefeito. Levaram a pessoa que foi contratada pela Câmara, levaram essa pessoa nos locais onde a obra não foi paga, e mandaram ele fazer o laudo. Vemos nesse trecho a preocupação do ex-prefeito Duarte no profissional que está sendo pago pela Câmara atestar que as obras foram pagas e não executadas. Então eu queria deixar bem claro que sim, a medição no valor de 1.700.000, ela foi paga. E tinha apenas essas 3 ordens de serviço que não foram executadas nos muros, que é da Rua São Jorge, da Rua São Paulo, no bairro Santo Antônio, e também o muro de contenção da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Em depoimento do senhor Fábio, ele alega que essas obras que foram pagas nessa medição foram obras que iniciou bem anteriormente à data do início do contrato. Em relação à normalidade da velocidade, o que me chamou a atenção é que o contrato ele se iniciou no dia 1º de dezembro. Pela quantidade de obras, essa empresa ela tem efetivo para fazer essas obras, essa quantidade de obras que foram medidas nesse período de 1 de dezembro a dia 22? Elas já tinham iniciado antes. Elas tinham iniciado antes do dia 1º de dezembro, né? Isso, algumas sim. Inclusive, essa do Ministério Público é público notório. Mas como é que funciona? Você falou que iniciou antes, né? Pelo o prazo de 21 dias que inicia o contrato. Como é que a empresa que inicia o contrato no dia 1º de dezembro, ela já começou a realizar a obra no período anterior à data do contrato? Olha, esse período da medição, ele foi o período da ordem de serviço, né? Mas esses serviços, eles antecederam aí, eu acho que começou em novembro, alguma coisa assim. Eles começaram em novembro? Em novembro, eu não lembro direito o que foi, mas foi um pouquinho antes da ordem de serviço que eles começaram. Então estão querendo justificar um erro com outro erro, talvez um pouco mais brando, talvez sair do dolo para a culpa, que é normal, né, na estratégia de defesa de cada um, todos têm direito ao contraditório e ampla defesa, mas o que eu posso afirmar que sim, essa medição foi paga no valor de 1.700.000 e as 3 ordens de serviço que tinha nesse período, quando o contrato se iniciou no dia 1º de dezembro e a primeira medição feita no dia 22 de dezembro de 2020, realmente essas ordens de serviço não foram executadas. Vai ser muito questionado sobre isso, que os contratos ainda estão em aberto, que podem ser tudo acertado. Vamos lá. Explica melhor isso para a população. Eu vou dar uma... Primeiro, volto a dizer,
O Fábio afirmou categoricamente que não pagou esses muros que foi dito por algumas pessoas. Ótimo, ia te perguntar sobre o Gabião, já podemos falar sobre ele. Ele afirma categoricamente. E aí, não pode inverter o ônus da prova. O ônus da prova cabe a quem acusa. Nesse trecho, o ex-prefeito Duarte afirma que, por o contrato ainda estar em aberto, que ainda dá tempo de fazer as correções. Eu acredito que não seja dessa forma, já que teve obras que foram pagas no mês de setembro, outubro, novembro de 2020 e daria muito bem tempo de ter corrigido durante esse período. Mas como o prefeito mesmo admite, né, quando ele fala se teve dolo ou se teve culpa, então cabe aí aos órgãos competentes apurar, porque várias irregularidades já foram provadas aí dentro dessa comissão parlamentar de inquérito. Então vamos ao próximo trecho. Eu tive informação que as empresas pediram para acompanhar o engenheiro que a Câmara contratou para mostrar o que foi feito e foi negado. Isso é outra coisa que eu queria questionar também. Eu acho que seria até favorável as empresas poderem acompanhar. Se a empresa está acompanhando, ela fala, opa, isso aí eu não recebi não. Agora imagina se isso vai para dentro do relatório, isso que eu estou dizendo aqui, que o Fábio foi na Câmara e disse que não pagou, e é um negócio simples, você manda um ofício para a prefeitura e fala assim, isso aqui foi pago? E isso foi dito aí para tudo quanto é canto da cidade que pagou, que foi pago. Até eu, sinceramente, falei, puta que pariu, será que é isso? E eu não tenho como saber se não pagou, eu não tinha como saber. Mas eu vi o Fábio lá e afirmando categoricamente, não foi pago os muros que está sendo afirmado. Nesse trecho, o ex-prefeito Duarte questiona da comissão não permitir a presença dos empresários nos trabalhos do engenheiro que está fazendo o relatório da CPI. Mas nunca também percebi algum interesse das empresas em estar acompanhando. E sim, quem executou, que foram alguns subcontratados, que sim chegaram a acompanhar, inclusive lá na UBS de Mainarte, que eu tive lá presente, o subcontratado foi lá e afirmou tudo que foi feito na obra. Inclusive também até o próprio empresário da empresa GMP, que esteve em depoimento lá na comissão parlamentar de inquérito, ele foi até a comissão e apresentou ali todas as suas medições, e naquele momento ele preferiu não responder as perguntas. Então, eu vejo que também não queria participar aí e contribuir com os trabalhos. E para falar nisso também, o que me chamou muita atenção nesse dia desse depoimento, é que esse empresário também apresentou todas as medições, ele foi lá e não respondeu as perguntas, mas apresentou todas as medições que foram feitas por ele. E o mais interessante é que essa medição que está sendo muito questionada pelo ex-prefeito Duarte, ele não apresentou. Aí fica a pergunta, será mesmo se até o próprio empresário não concorda com essa medição? Então, cabe a comissão aí apurar e dar andamento nos trabalhos para saber o que ocorreu com essa primeira medição que está sendo tão questionada. Sem falar as obras estarem paradas, que é outro prejuízo para a gestão. É claro que você não pode simplesmente voltar. Você tem que determinar que se faça, mas manter do jeito que ele fez, sem pagamento. O pagamento a empresa não pode receber. Ela tem que fazer a obra, terminar, e depois você faz uma fiscalização séria e encaminha tudo certo para a Câmara ou também para o Ministério Público, dizendo, olha, isso aqui nós identificamos sim, que foi medido, foi pago na data lá atrás, que não tem como você mudar isso, e só corrigiu aqui na frente. Usa sempre a verdade. E a Câmara, ela vai poder contribuir muito com isso. Nesse trecho fica bem claro que o ex-prefeito Duarte admite que teve obras que foram pagas e não executadas. Inclusive, ele ainda fala que não tem como voltar lá atrás e corrigir. E sugeriu que determinasse que as empresas fizessem as obras e não recebessem por elas. Mas isso não é papel da Comissão Parlamentar de Inquérito, e sim das apurações dos órgãos competentes daí para frente. Então, vamos ao próximo trecho. Quase que eu falar o que eu não devo. Mas é um absurdo o que fizeram com o Fábio. Eles afirmaram, categoricamente, levou um cara pago com dinheiro público para fiscalizar uma obra que o Fábio foi lá e afirmou. Pô, isso tem 15 dias que ele depôs, ninguém nem mandou um ofício para a prefeitura perguntar se pagou ou não pagou. Diante dessa fala do ex-prefeito Duarte, eu posso afirmar com propriedade, por ter sido eu o autor do requerimento no início do mandato, que pedi informação sobre essa primeira medição. Inclusive, nesse requerimento, eu pedi as memórias de cálculo e naquela oportunidade não me foi respondido. Outra situação que me chamou muita atenção nessa medição é que a medição é da empresa GMP, do contrato se iniciou em dezembro, mas o relatório fotográfico era de obras que foram executadas, as mesmas fotos que estavam no contrato da empresa Israel, estavam em anexo dessa medição da empresa GMP. Outro item que me chamou a atenção nessa medição foi os 2.230 litros de gasolina que foram pagos em 21 dias. Se considerar um carro que faz 8
km por litro, corresponde aí a aproximadamente 25 mil km em apenas 21 dias, que isso aí representa mais ou menos dar a volta ao planeta Terra. Então, vou estar solicitando informações e notas fiscais sobre esses abastecimentos para que possa ser comprovado essas informações. Vamos ao próximo trecho. Denigra a imagem do cara. É o que eu disse, aquela fala do Ronaldo, ele também acreditava que também tinha sido pago os muros. Então isso é um negócio muito complexo. Nesse trecho, o ex-prefeito Duarte cita uma fala que gerou grande repercussão nas redes sociais, que foi a fala do presidente da Câmara, o Ronaldo Bento, em um desabafo no dia do depoimento do secretário Fábio. O prefeito ainda justifica que ocorreu esse pronunciamento do presidente da Câmara por ele também acreditar que esses muros teriam sido pagos. Informação também que não procede, já que o presidente da Câmara já vem acompanhando os trabalhos há mais tempo e já vem também se pronunciando, observando vários réus confessos, inclusive desde o dia do depoimento do seu Wallace, onde ele mesmo afirma que teria obras que teriam sido recebidas pela empresa Israel e que não teriam sido executadas, e que ainda ia haver um jeito da empresa devolver para os cofres públicos de Mariana. Então, a informação verídica é essa, que o presidente já acompanhava há mais tempo e não tem nada a ver com os muros. Procurei denegrir a imagem de ninguém e não vou, por mais que algumas pessoas tentem denegrir a imagem da gente, isso machuca, eu não vou pelo mesmo caminho, pelo contrário, eu desejo saúde, eu desejo paz às pessoas que me querem mal. E para encerrar, diante dessa declaração do ex-prefeito Duarte, eu gostaria de deixar bem claro que nunca foi o objetivo do nosso trabalho denegrir a imagem de ninguém e também desejar o mal de alguém, e sim buscar a verdade para a população marianense que nos deu o direito de representá-la. E assim continuaremos trabalhando em prol de nossa cidade.